Continuando com as resoluções dos exercícios da prova do vestibular Univesp, parte de matemática, questão 6. A soma dos 5 primeiros termos de uma progressão aritmética é 65. Sabendo que o quinto termo é 19, o valor do primeiro termo dessa progressão é... Bom, então nós temos aqui uma PA, uma progressão aritmética. Então, quando se fala em PA, já tem que vir à mente, né, aquela fórmula da PA, que eu vou colocar aqui para vocês. Né? O termo geral de uma progressão, né? A n vai ser A1 mais n menos 1 vezes a razão. Só que tem uma outra forma de a gente interpretar esse problema. Veja bem. Aqui fala que a soma dos 5 primeiros termos é 65. Então, se a gente começar a pensar um pouquinho, né? Na nossa progressão aritmética, existe uma relação muito importante entre os coeficientes de cada termo que compõe essa fórmula aqui. Não sei se você lembra, inclusive no vídeo, né, que eu gravei com o Joel, dando as dicas, né, dos termos da progressão aritmética. Esse foi um macete, digamos, que foi passado naquele dia, que é o seguinte: o primeiro termo é igual ao primeiro termo, né? A1 é igual a 1. Já o A2, ele é o A1 mais a razão. O A3, ele é o A1 mais 2 vezes a razão. A questão é o seguinte: a soma desse coeficiente com este aqui tem que dar o termo geral que a gente quer calcular. Então aqui tem 3, ó, 1 mais 2, fecha o 3. O A4, ele é o A1 mais 3 vezes a razão. O A5, ele é o A1 mais 4 vezes a razão. E veja só, a soma desses termos aqui é igual a 65. Então, olha só que interessante. Se eu somar todos esses termos aqui, eu vou ter 65. E quanto que deu a soma desses termos? Veja bem, quantos A1 apareceram aqui? Apareceram 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5A1. E quantas vezes a razão apareceu? Apareceu 1, 2, 3, 4. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4 dá 10. Então, aqui apareceu 10R. Isso daqui significa a soma dos 5 primeiros termos da progressão, que dá 65. E outra informação importante é o seguinte: o quinto termo é 19, tá? Então, o A5 ele vale 19. Então, isso aqui é igual a 19, que é o último termo. Então, posso colocar aqui, ó, que o 19 ele é o A1 mais 4R. O A1 mais 4R. E perceba que aqui eu tenho um sistema para resolver. Que eu tenho duas equações e duas incógnitas, o A1 e o R. O que o exercício quer determinar? O primeiro termo dessa progressão. O primeiro termo da progressão é o A1. Então, eu posso tentar eliminar aqui o R para conseguir o primeiro termo. Então, como que eu elimino, né, o 10R com esse 4R? Eu tenho que multiplicar esses termos um pelo oposto para poder cancelar. Então, veja bem, eu vou multiplicar essa linha de cima. Tá? O múltiplo de 4, de 10 e de 4 é 20, né? Então, eu posso multiplicar essa linha de cima por 2. E essa linha de baixo eu multiplico por menos 5. Então, veja só no que se transformou. Multiplico toda a linha por 2 e aqui embaixo toda a linha por menos 5. Então, o dobro de 65, 130.
Aqui ficou 10A1. E aqui ficou 20R. Agora embaixo, multiplicando por menos 5. 19 vezes menos 5 vai dar menos 95. A1 vezes menos 5 dá menos 5A1. E 4R vezes menos 5 dá menos 20R. Bom, então agora eu consigo cancelar aqueles R's somando essas duas equações. Aqui cancela, né, porque são opostos. 130 menos 45, perdão, 130 menos 95 sobra 35. E 10A1 menos 5A1 sobra 5A1. Então eu cheguei numa equação bem simples, ó. 35 é igual a 5A1. Esse 5 passa dividindo 35. E eu tenho aqui que o A1 vale 7. Então a alternativa correta é a letra B, visto que a pergunta era qual era o primeiro termo dessa progressão. O primeiro termo é o A1, que vale 7. Com isso finalizamos o exercício.